Você sabia que uma vez a Austrália conseguiu perder uma guerra contra aves? E a ave em questão são os emus, e essa batalha ficou conhecida como Guerra dos Emus e aconteceu lá em 1932. Nessa época, os agricultores estavam sofrendo muito com ataques de emus nas plantações. Eram milhares de emus que estavam fazendo isso numa certa região da Austrália. E infelizmente esse período estava sendo um período muito delicado para a economia, já que estavam sofrendo ainda as consequências da crise de 1929, da Grande Depressão. Então os agricultores resolveram pedir ajuda para o governo e o governo australiano mandou simplesmente o exército para cima das aves. Só que mesmo utilizando o armamento militar e tudo, eles não conseguiram dar conta dos milhares de emus que tinham lá. E os emus continuavam atacando as plantações, derrubando tudo ali, e infelizmente o exército não conseguia ganhar deles. Então, depois de um mês tentando abater aqueles emus ali da região, o exército pediu rendição ali e desistiu da ideia. Então, basicamente, os emus ganharam a batalha ali contra o exército ao ponto do exército se render. Para ficar pior ainda, a oposição do governo na época sugeriu que dessem medalhas de honra aos emus por terem vencido essa batalha. Inacreditável, pô! Você sabia que uma vez o Napoleão Bonaparte quase foi de base por causa de um ataque de coelhos? Nessa época, o Napoleão tinha acabado de assinar o Tratado de Tilsit com a Prússia e com a Rússia e queria comemorar isso. Então ele pediu para os seus subordinados arrumarem vários coelhos para eles fazerem uma caçada comemorativa. Então eles arrumaram aproximadamente 3.000 coelhos ali, é bastante coelho para caçar. Só que eles arrumaram uns coelhos meio raivosos e famintos ali. E o motivo principal dos coelhos estarem famintos é que simplesmente o braço direito do Napoleão, que foi o principal responsável por arrumar esses coelhos, simplesmente deixou eles uma semana só com água, sem comida nenhuma. E aí, quando eles chegaram lá, o Napoleão e sua trupe com armas para longo alcance para caçar os coelhos que resolveram caçar as pessoas. Os coelhos começaram a correr atrás deles e como as armas eram de longo alcance, o Napoleão foi obrigado a se retirar porque ele começou a ser atacado. Imagina você ser um dos maiores conquistadores da história da humanidade e seu fim ser por causa de um bicho fofo desses. Você sabia que reclamar demais pode fazer o seu cérebro doer e ficar zoado? Se você é uma pessoa muito reclamona, fique sabendo que além de danificar o seu cérebro, isso pode afetar a sua saúde mental também. Porque segundo a neurociência, quando você reclama, você ativa áreas do seu cérebro que são ligadas ao estresse, causando assim uma liberação maior de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Só que o pior de tudo isso é que o nosso cérebro começa a se acostumar, ou seja, quanto mais você reclama, mais o seu cérebro fica condicionado a ver coisas negativas e reclamar cada vez mais. E esses altos níveis de cortisol por reclamação podem afetar o seu hipocampo, que é responsável pela sua memória e seu aprendizado. Ou seja, com o passar do tempo, quanto mais você for uma pessoa reclamona, menos você vai aprender e menos você vai memorizar as coisas. Fora que a saúde mental da pessoa vai pro buraco também desse jeito. Então, se você não quer ficar com o cérebro zoado, reclame menos e seja mais grato, viu? Uma coisa que você provavelmente nunca viu na sua vida é um elefante pulando. Mas afinal de contas, eles realmente conseguem dar um salto? E não, eles não conseguem fazer isso. Até porque os ossos das pernas deles são apontados todos para baixo. Então eles não conseguem pegar impulso para poder dar um pulo. Fora que os ombros dos elefantes têm uma circunferência 2 vezes maior do que o das patas, o que impediria eles de conseguir saltar direito. E um outro fator importante é que eles realmente não precisam fazer isso. Até porque eles confiam inteiramente no corpo gigantesco deles. Até porque não é nada fácil tirar um bicho de 4 toneladas do chão. Você já se perguntou alguma vez por que os lobos ficam uivando? Para começar, a gente precisa entender que o uivado é o principal modo de comunicação entre os lobos, ao ponto deles serem capazes de diferenciar o uivado de cada lobo que está ali na alcateia, o que acaba auxiliando os mesmos em várias tarefas, como localizar membros da sua própria alcateia e também reunir o bando para caçar. E também uma forma de informar para a alcateia rival que já está ocupada aquele território que eles estão ali. E não, eles não ficam uivando para a lua como a gente vê nos filmes, isso é uma mentira. Na realidade, eles uivam muito à noite porque eles preferem caçar à noite porque as condições para eles são melhores para localizar as presas. Até porque à noite, assim como os seres humanos, muitos animais também não enxergam muito bem. Você já se perguntou alguma vez por que é que os asiáticos têm o olho puxado? Ao longo dos anos foram feitos diversos estudos, teses e teorias a respeito do porquê isso aconteceu. Mas a tese mais aceita pelos cientistas e pela sociedade em geral está relacionada a uma adaptação ao ambiente em que eles vivem, em que basicamente os povos oriundos da Sibéria e da Mongólia acabaram desenvolvendo uma camada extra de gordura ao redor dos olhos. Basicamente, a região em que eles viviam era uma região muito fria e com muita neve, o que fazia a luz solar refletir muito na neve, de uma forma muito extrema, causando uma claridade muito absurda nos olhos deles.
ao ponto de muitas pessoas começarem a utilizar esses óculos aqui. E com o passar do tempo, o corpo deles acabou se adaptando quase que de forma automática. E como esses povos acabaram se espalhando por Ásia afora, os seus descendentes acabaram herdando essas características do jeito que conhecemos hoje. E também são conhecidos como sonho de consumo das dorameiras por aí. Por muito tempo, muitas pessoas ao redor do mundo acreditaram que as estátuas da Ilha de Páscoa foram construídas por alienígenas. Isso tudo não passa de conversa fiada, porque na realidade essas estátuas foram construídas pelo povo Rapa Nui. Mas como é que eles fizeram para construir e mover essas estátuas? E os chamados moais foram construídos através de pedras vulcânicas e movidos utilizando um sistema muito engenhoso de cordas. E existem centenas dessas estátuas espalhadas por toda a Ilha de Páscoa. Além disso, por muito tempo acreditaram que muitas dessas estátuas só tinham sido construídas pela metade, ou seja, só da cabeça para cima, aquele cabeção gigante. Mas depois de um tempo resolveram desenterrar algumas delas e perceberam que algumas têm corpo por baixo. E ainda descobriram que em muitas delas existem escritos que falam um pouco sobre a civilização antiga. E muitos descendentes e nativos da região dizem que essas estátuas foram construídas por conta de pessoas de grande sabedoria que existiam na época. E se você quer ver mais conteúdos como esse, é só deixar o seu like e seguir a gente para mais.